Olá, espectadores, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Jorge Carneiro e no vídeo de hoje eu vou estar começando uma playlist sobre a distribuição OpenSUSE. É uma distribuição que eu conheci e já estou usando ela há um bom tempo, uns 3 anos mais ou menos. Depois que eu conheci ela, fiquei apaixonado aí por tudo que ela entrega, né? E vou estar fazendo passo a passo para vocês. Nesse primeiro vídeo, a gente vai estar conhecendo o que é o OpenSUSE, principais utilizações, a diferença entre o Tumbleweed e o Leap e outras coisas que o sistema tem a oferecer, tá? Então vamos aqui para a tela do PC que eu montei uma apresentação para a gente ir seguindo. Bom, pessoal, o OpenSUSE desvendando o camaleão verde, tá? O mascote do OpenSUSE é um camaleão verde, tá? E aqui a gente vai começar. Então, o que é o OpenSUSE, as principais características, o Tumbleweed versus Leap, conclusões e recomendações é o que a gente vai ver hoje, né? Então, é uma das distribuições mais antigas e respeitadas aí, conhecidas por sua estabilidade e ferramentas de configurações robustas. A filosofia é o equilíbrio entre a inovação e a estabilidade, com forte apoio da comunidade e da SUSE, né, que é a empresa. A SUSE é como se fosse o Red Hat Enterprise. Então, eles fizeram a parte do OpenSUSE, que é a parte livre, né, gratuita para o pessoal tá utilizando. Para quem que é essa distribuição? Para todos, desde usuários iniciantes, curiosos até profissionais e desenvolvedores, certo? Bom, características principais, né, e o que o OpenSUSE tem a nos oferecer. O Zypper é o gerenciador de pacote do OpenSUSE, é como se fosse o apt do Debian, né, e do Ubuntu, o Pacman do Arch Linux, o DNF do Fedora. Tá? Ele vai estar utilizando o Zypper como gerenciador de pacotes. Ele utiliza aqui o BTRFS e Snapper. Tá? Isso daqui, pessoal, é muito legal, porque qualquer problema que dê, ou se você quebrar o sistema, ele cria snapshots do sistema. Então, ao iniciar lá no Groovy, se não estiver subindo depois de alguma atualização ou de ter quebrado o sistema, a gente tem os snapshots que a gente pode voltar para aquele ponto, e isso já é criado automaticamente. Então, é o que torna o OpenSUSE um sistema praticamente inquebrável. Tá? Ele aceita basicamente todas as interfaces gráficas, né? GNOME, XFCE, LXQT e várias outras. E a gente tem o YAST, tá? Yet Another Setup Tool. O YAST está na versão 2, é a distribuição que eu uso no meu computador pessoal, tá? É o OpenSUSE Leap 15.6. Já está em teste o beta do 16 no momento da gravação desse vídeo. Tá? Bom, qual que é a diferença do Tumbleweed e o Leap, né? O Tumbleweed ele é rolling release, ou seja, ele vai se atualizando com o tempo, ele não tem uma versão 14, 15, 16, você não precisa ficar formatando o computador para subir de versão. Por ele ser rolling release, ele está sempre se atualizando, tá? Então, a vantagem é que se você tem sempre os softwares mais atualizados, drivers, kernels, aplicativos, tudo na mais nova versão, recursos de ponta, ideal para quem precisa das últimas tecnologias. Tá? As desvantagens, ele pode ser menos estável. Tá? No começo, quando eu comecei no OpenSUSE, eu usava o Tumbleweed, porém, como ele usa sempre os kernels mais recentes, os drivers mais recentes, eu saí dele porque na última atualização que eu fiz, quebrou o meu VirtualBox, que eu uso muito aí para criar ambientes de testes, para gravar vídeos para vocês. E aí eu decidi vir para o Leap, que ele é mais estável, né? Se eu não me engano, o Tumbleweed ele está no kernel 6.15 e o Tumbleweed eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é 6.2, 6.3, para vocês verem a diferença de velocidade aí de atualização, né? Isso é bom, mas gera esses problemas, né? Essas quebras, essas falhas, um pouquinho mais de dor de cabeça. Requer mais atualizações, mais atenção com atualizações frequentes. Ele é focado aí para desenvolvedores, entusiastas de Linux e usuários que buscam a última tecnologia, testes, né?
Então, basicamente, o Rolling Release vai estar testando os pacotes mais novos, depois de eles amadurecidos, eles vão para o Leap, que é uma versão mais estável. Tá? Bom, o OpenSUSE Leap é a estabilidade de lançamento fixo, né? Então, é uma distribuição de lançamento fixo baseada no código-fonte do SUSE Linux Enterprise, o que torna extremamente estável. Tá? Estabilidade sólida, perfeita para ambientes de produção e servidores. Menos manutenção, menos atualizações grandes e disruptivas, longa duração de suporte. Cada versão tem um ciclo de vida mais longo. Tá? Desvantagens: software um pouco mais antigo, pacotes testados e comprovados, pode não ter suporte imediato para hardware muito novo. Tá? Para quem é? Servidores, estações de trabalho, profissionais e usuários que precisam de um sistema instalar e esquecer. Uma comparação rápida aqui entre o Tumbleweed e o Leap. Tá? Um modelo de lançamento, um é Rolling Release, o outro é fixo. Atualizações contínuas no Tumbleweed, né, com versões mais recentes. As atualizações são de segurança e correções, pacotes mais testados. A estabilidade alta, mas com chances de bugs menores, né, por causa do snapper, que a gente consegue fazer o rollback, como eu falei. Extrema, base no SUSE Linux Enterprise. Uso ideal, né, desenvolvedores entusiastas de novas tecnologias. O Leap, servidores, estações de trabalho, profissionais, estabilidade. Tá? Suporte a hardware excelente para hardware novo. E o Leap pode demorar um pouquinho para hardwares mais recentes. Bom, conclusão. Qual escolher? Aí vai depender de você, pessoal. O que vocês querem, o que vocês esperam, né? Como eu disse, usei o Tumbleweed por muito tempo. A maior parte desses 3 anos foi no Tumbleweed. Faz nem um ano, eu acho que foi esse ano que eu passei para o Leap, por causa dos problemas que eu tive com o Tumbleweed. Tá? O Leap, se a estabilidade tem uma estabilidade inabalável, sua prioridade máxima, né, seja para um ambiente de trabalho crítico ou um uso mais instalar e esquecer. O Leap oferece previsibilidade e confiabilidade. Tá? O OpenSUSE, pessoal, é muito utilizado em servidores, tá? Principalmente na Europa, aqui no Brasil não tem tanto, mas é muito utilizado em servidores. Tá? Bom, nesse vídeo basicamente isso. Tá? Se vocês querem conhecer lá o site do OpenSUSE, é opensuse.org. Nos próximos vídeos eu vou estar criando uma máquina virtual para fazer a demonstração de instalação e aí a gente conhecer e brincar com o sistema. Tá? Obrigado por assistir até aqui, até a próxima e tchau, tchau.